Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa semana nós estaremos estudando sobre o predicado verbo nominal. Vamos ver como é que funciona. O predicado verbo nominal, ele ocorre quando existem dois núcleos no predicado. O que eu já falei sobre núcleo? Núcleo é a palavra mais importante, é a palavra base, é a palavra que tem um peso maior no predicado. É o que dá o sentido no predicado. E o que é o predicado? O predicado é toda a informação que temos sobre o sujeito. Então, quais são esses dois núcleos? O primeiro será um verbo de ação. Sempre, tá bom, pessoal? Terá um verbo de ação. E que a gente sabe quando o núcleo é o verbo de ação? Ele forma o predicado verbal, que nós já estudamos isso. O segundo núcleo será um predicativo do sujeito, que nós já vimos que é a característica, o estado do sujeito. Então, um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Ou, então, em vez de ser um predicativo do sujeito, poderá ocorrer um predicativo do objeto, que é um assunto, um conceito novo que eu vou explicar depois. Tá? Então, quando eu tenho como núcleo do predicado um predicativo do sujeito, que a gente estudou bastante sobre isso, né? Sabemos que forma o predicado nominal, certo? E quando também, que eu vou explicar, né? Que surgiu agora essa nova, esse novo termo, predicativo do objeto, ele também forma um predicado nominal. Por que predicativo mesmo? Lembrem-se, predicativo é o mesmo que característica, qualidade do sujeito, o estado em que o sujeito se encontra. Nós vamos entender bem isso nos exemplos. Quanto ao predicativo do sujeito, vimos em aulas passadas que se trata de uma característica, qualidade do sujeito. É o estado em que o sujeito se encontra, sendo necessária a presença do que mesmo? De um verbo de ligação. Estudamos muito sobre isso. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito me forma o predicado nominal, porque o núcleo do predicado nominal é um predicativo do sujeito. Mas também existe o predicativo do objeto, que para isso devemos nos lembrar que o objeto de uma oração nada mais é do que o complemento verbal, completando o sentido de um verbo de ação. Nós estudamos muito isso também. Lembra quando eu expliquei os verbos transitivos? Os verbos transitivos são aqueles verbos que necessitam de um complemento verbal para ter o seu sentido completo. E sabemos que esse verbo transitivo trata-se de um verbo de ação. E quais são os verbos transitivos que existem? Verbos transitivos direto, verbo transitivo indireto. E quais são os complementos deles? Para o verbo transitivo direto, nós temos o objeto direto, formando o predicado verbal. Para o verbo transitivo indireto, nós temos o objeto indireto, formando um predicado verbal. Eu não escrevi aqui, porque nós já estudamos muito sobre isso. Então, vale a pena vocês retomarem as aulas passadas, tá? Então, o predicativo do objeto, ele vai se referir a uma característica, a uma qualidade de um complemento verbal, que nada mais é do que o objeto. Eu não vou ficar especificando objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto, não. O mais importante é vocês saberem quando um verbo é de ação e quando um verbo é de ligação. Quando o verbo for de ação, repito, ele será um verbo transitivo, em que precisa de um complemento verbal, que nada mais é do que o objeto, para completar o seu sentido, tá?
E um verbo intransitivo que não necessita de complemento verbal. Mas o verbo intransitivo não entra nessa matéria, ok? Porque o verbo intransitivo não tem complemento verbal. Se ele não tem complemento verbal, se ele não tem um objeto, não vai ter predicativo do objeto, tá? Então, isso daqui de predicativo do objeto é com relação a verbo de ação, que são os verbos transitivos que necessitam de complemento verbal. Bom, aí, então, aqui eu coloquei que o núcleo, que é um verbo de ação, mas um outro núcleo, que é um predicativo, seja ele predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, forma um predicado verbo nominal. Aqui a gente já vai juntar tudo, tá? Predicado verbo, que é predicado verbal, devido ao verbo que é de ação, é o núcleo do predicado. E predicado nominal, porque o núcleo do predicado trata-se de um predicativo, seja um predicativo do sujeito ou então predicativo do objeto, conforme os exemplos que veremos agora. Então, desta forma, há três possibilidades de se formar um predicado verbo nominal. Vamos lá. Primeira, um verbo, quando nós temos um verbo que indica ação, mais um predicativo do sujeito, vai me formar um predicado verbo nominal. Ah, professora, mas o predicativo do sujeito só existe se tem um verbo de ligação. Sim, e eu vou provar isso para vocês. Mas então por que tem verbo de ação? Nós vamos entender agora. Então, olha lá. Luana chegou emocionada. Sujeito, Luana. Qual é a informação que eu tenho sobre Luana? Chegou emocionada. É o predicado. Tá, eu tenho duas palavras. O verbo chegou e a palavra emocionada. Chegou, nós já podemos perceber que é um verbo que indica ação. E emocionada vai ser uma qualidade, uma característica de quem? Do sujeito Luana. Entenderam? Luana tem uma característica que é emocionada. É o estado em que ela chegou, em que ela se encontra. Então, se emocionada é uma característica de Luana, que Luana é o sujeito, então emocionada é o predicativo do sujeito. Ambos, os dois, são os núcleos. Então, formou o quê? Um predicado verbo nominal. Predicado verbo, que é o predicado verbal, porque eu tenho o verbo de ação. Nominal, porque eu tenho o predicativo do sujeito. Vejam que o verbo é de ação, mas a palavra emocionada é uma característica do sujeito Luana. Entre o verbo chegou e o predicativo do sujeito emocionada, fica subtendido o verbo de ligação está. Entenderam isso? Lembra que eu falei? Tem o verbo de ligação, mas ele está oculto, subtendido. Olha como fica. Luana chegou e está emocionada. O está, nós sabemos que é um verbo de ligação. Provei para vocês. Verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, que me forma o predicado nominal. E como eu tenho um núcleo, também que é um verbo de ação, é um predicado verbal. Predicado verbo nominal. Então, olha aqui. Núcleos, verbo, é o verbo de ação, chegou, e o predicativo do sujeito, emocionada. Já que existem dois núcleos, temos um predicado verbo nominal. Segundo exemplo, novamente verbo de ação. Vocês vão perceber que quando se trata de um predicado verbo nominal, sempre existirá um verbo de ação. Então, verbo de ação mais um objeto. Esse objeto eu disse que é o complemento verbal. Não vou entrar nos detalhes de objeto direto, objeto indireto. Nem verbo transitivo direto, nem verbo transitivo indireto. Se se trata de um verbo de ação, nós temos certeza que é um verbo transitivo, porque tem um objeto depois dele, que é o seu complemento verbal. É o que vai completar o sentido do verbo. E, além de ter esse complemento verbal,
também haverá o predicativo do sujeito. Aí forma-se o quê? O predicado verbo nominal. Então, olha aqui. Luana assistiu ao filme emocionada. Aqui temos o sujeito Luana, toda a informação sobre o sujeito Luana, que assistiu ao filme emocionada, tratando-se do predicado. Verbo assistiu, objeto ao filme, predicativo do sujeito emocionada. Temos o verbo que é de ação, que é o verbo assistiu, portanto, ele será o núcleo. E se o núcleo de um predicado é o verbo de ação, eu tenho um predicado verbal, tá? Então, temos o verbo que é de ação, seguido do que mesmo? Do seu complemento verbal, que é ao filme, é o objeto. Porque eu não digo apenas Luana assistiu emocionada. Vocês vão me perguntar assim, mas assistiu o quê, professora? Precisou do verbo ser completado por um objeto, que é o complemento verbal. Entenderam? Tá? Então, aqui ele está seguido o verbo de ação do seu complemento verbal ao filme e mais a palavra emocionada, que é o mesmo que a característica, a qualidade, o estado em que o sujeito Luana se encontra. Então, essa característica emocionada é uma característica de Luana. Por isso que é predicativo do sujeito. Agora, entre o complemento do verbo, entre o complemento do verbo, que é o objeto do verbo, qual que é mesmo? Ao filme, e o predicativo do sujeito emocionada, fica subentendido o verbo de ligação está. Provei mais uma vez porque é predicativo do sujeito. Luana assistiu ao filme e está emocionada. Nós sabemos que está é um verbo de ligação. Verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, temos um predicado nominal. Dois núcleos. Verbo chegou, que é um verbo de ação, e o predicativo do sujeito, emocionada. Já que existem dois núcleos, temos um predicado verbo nominal. Certo? E última possibilidade de formar um predicado verbo nominal. Novamente, verbo de ação mais o seu objeto, que é o complemento verbal, que nós vimos lá em cima também. Agora entra o predicativo do objeto, PO. Não é mais predicativo do sujeito. Forma o predicado verbo nominal. Não é difícil e vocês vão ver isso. Luana deixou a mãe emocionada. Sujeito, Luana. Qual é a informação que eu tenho sobre Luana? Que ela deixou a mãe emocionada. Então, toda essa parte aqui é o predicado. O resto da oração, que vem depois do sujeito, é o predicado. Verbo de ação, deixou. Se o verbo de ação, o verbo deixou, que é de ação, é o núcleo, então eu tenho predicado verbal. Deixou quem emocionada? A mãe. A mãe é o objeto, é o complemento verbal do verbo de ação deixou. Eu não digo apenas Luana deixou emocionada. Vocês vão me perguntar, mas quem, professora? A mãe, o pai, a tia, filho, não sabemos. Então, precisa de um complemento para que o verbo deixou, que é um verbo de ação, é um verbo transitivo, tenha o seu sentido completo. Sem o objeto, aqui o verbo fica incompleto. Então, o verbo aqui é um núcleo, tudo bem? E eu tenho o seu complemento, que é o objeto, a mãe. A palavra emocionada é uma característica, uma qualidade, um estado. Mas vai ser do sujeito? É Luana que está emocionada aqui ou é a mãe que está emocionada? Quem é que está emocionada? Luana deixou quem? A mãe. Então, quem é o objeto? É a mãe. Qual é a característica, a qualidade, o estado em que esse objeto, a mãe, se encontra? Emocionada. Podem perceber que agora essa característica emocionada já não é mais com relação ao sujeito Luana, e sim com o objeto ou o complemento verbal, a mãe.
Por isso chama-se predicativo do objeto, que é a característica do objeto a mãe. Predicado, verbo nominal. Temos o verbo que é de ação, o verbo deixou, né? Seguido do seu complemento verbal, a mãe, e a palavra emocionada, que é a característica do objeto, a mãe. Tratando-se do predicativo do objeto. Núcleos, verbo deixou, que é de ação, e o predicativo do objeto, emocionada. Então, temos 2 núcleos. Já que existem 2 núcleos, temos um predicado, verbo nominal. Então, o que é um predicativo do objeto? Predicativo do objeto também é a característica ou a qualidade, mas não se refere ao sujeito, e sim ao objeto, complemento verbal, dando-lhe também características, qualidades. Bom, pessoal, agora vem os exercícios, ok? O que é para fazer no exercício 1? Leia atentamente as orações abaixo e faça o que se pede. Então, aqui, João encontrou uma criança. Qual é o sujeito? Você vai tirar o sujeito e responder aqui. Aí você vai dizer qual é o verbo da oração. Você vai procurar o verbo e falar se ele é de ação ou de ligação. Qual é o complemento, ou seja, o objeto do verbo dando-lhe sentido? Você vai procurar na oração qual é o complemento do verbo encontrou. Porque eu não digo apenas João encontrou. João encontrou o quê? João encontrou quem? Precisa-se de um complemento. Então, qual é esse complemento? Coloca aqui. E qual é o tipo de predicado que formou? Predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal? Tá? Prestem bem atenção nisso, hein? Primeira coisa, sujeito. Retire o verbo. Tá. Então, eu vou fazer essa como exemplo. Primeira coisa, sujeito. Qual que é o sujeito? João. Sujeito João, tá? Qual é o verbo que a gente tem que retirar? O verbo encontrou. Tá, esse verbo, ele é um verbo de ação ou de ligação? Ele é um verbo de ação, certo? Tá. Qual é o complemento? O objeto do verbo dando-lhe sentido. Uma criança. Pronto. Qual é o tipo de predicado? Vamos ver? Verbo de ação, que é o verbo encontrou, que precisa de um complemento verbal. O núcleo é o próprio verbo encontrou. Então, eu tenho um predicado, o quê? Verbal. Entenderam? Entenderam como que é que vocês têm que fazer nas demais? É isso aí, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo para vocês, certo? Praticamente já está feito um. Eu vou apagar para vocês fazerem, certo? Aí vocês pensam, tá? Eu vou apagar. Então, pessoal, não é difícil esse exercício, hein? É só prestar atenção. A B, a criança estava abandonada. Novamente, vocês vão ter que prestar atenção nas perguntas, o que é que está se pedindo e resolver na frente, tá bom? Presta muita atenção. Qual é o sujeito da oração? Copie o verbo e diga se é de ação ou de ligação. Qual é a característica dada ao sujeito? Então, essa característica é um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto? Qual é o tipo de predicado? Vocês vão responder essas perguntas de acordo com o que foi explicado tudo aqui em cima, tá bom? A C, João encontrou uma criança abandonada. Qual é o sujeito? Copie o verbo, diga se é de ação ou ligação. Qual é o complemento, o objeto do verbo que lhe dá sentido? Retire a palavra que indica uma característica. Essa característica refere-se ao sujeito ou ao objeto do verbo? Então, essa característica trata-se de um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto? Qual é o tipo de predicado? Percebam que é uma sequência de perguntas. Uma vai respondendo a outra. É um raciocínio que se segue aqui, tá? A D, João encontrou uma criança emocionada. Qual é o sujeito? Copie o verbo e diga se é de ação ou ligação.
Qual é o complemento? Ou seja, o objeto do verbo que lhe dá sentido. Retire a palavra que indica uma característica. Essa característica refere-se ao sujeito ou ao objeto do verbo? Então, essa característica trata-se de um predicativo do sujeito ou do predicativo do objeto? E qual é o tipo de predicado? 2. Identifique as funções sintáticas presentes nas orações abaixo e classifique o predicado em predicado verbal, ou predicado nominal, ou predicado verbo nominal. Veja o exemplo. Ó, funções sintáticas aqui, vamos simplificar. Identifique as partes, né, presentes nas orações que se referem ao que se pede aqui, né, ao sujeito. Por exemplo, José carpiu o terreno. Sujeito, qual que é o sujeito? Tem sujeito na oração? Tem, marca um X. Quem é? José. Tem predicado na oração? Tem, carpiu o terreno, marca um X. Tem verbo de ligação? Carpiu é verbo de ligação? Não, então não marca o X e não escreva nada. Tem verbo de ação? Sim, carpiu, marca um X. Objeto do verbo? Tem? Tem, o terreno. Marca um X e escreva o terreno. Tem predicativo do sujeito? Não. Tem predicativo do objeto, ou seja, uma palavra que está caracterizando o terreno? Não. Qual é o tipo de predicado? É um predicado verbal. Por quê? Porque é um verbo de ação. Qual que é o verbo de ação? Carpiu. Mais o seu objeto, o terreno. Que objeto, lembrando, é o complemento verbal. O núcleo não é um verbo de ação? Então, eu tenho um predicado verbal. Então, vocês têm que fazer isso em todas as outras, tá? Prestando muita atenção em cada detalhe. Só vai marcar um X naquilo que você encontra na oração e colocar qual que é essa parte, tá? A 3, que é a última. Observe como duas orações podem se juntar e formar um predicado verbo nominal, sendo uma com predicado verbal e outra com predicado nominal. Eu encontrei Marina, ponto, uma oração. Ela estava descontente com a notícia, ponto, outra oração. Temos duas orações. O ela da segunda oração se refere a Marina. Então, na primeira oração, o sujeito é eu. Encontrei é o verbo de ação. Marina é o objeto, é o complemento verbal do verbo encontrei. Porque eu não digo apenas eu encontrei. Eu encontrei quem? Eu encontrei o quê? Eu encontrei Marina. Marina completa o sentido do verbo, portanto, é um objeto. Na segunda oração, o sujeito é ela, tá? Verbo estava, que é um verbo de ligação, que vai ligar o sujeito ao seu predicativo. Então, descontente é o predicativo do sujeito, ela. Com a notícia, é o resto da oração, que aqui a gente não vai entrar em detalhes. O que tem que fazer? Juntar essas duas. Juntando essas duas para formar um predicado verbo nominal. Então, ó, encontrei Marina é o predicado verbal, tá? Ó, encontrei Marina é o predicado verbal. Estava descontente com a notícia é o predicado nominal, certo? Só para vocês verem aqui, ó. Vou fazer rapidinho, tá? Então, encontrei Marina. Trata-se do que mesmo? Aí. Encontrei Marina. Trata-se do complemento, do predicado verbal, tá? Ó. Predicado verbal. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui. Vou pôr tamanho 12. Ó. Predicado verbal. Certo, gente? Ela estava descontente com a notícia, ó. Deixa eu inserir aqui outra vez. Estava descontente com a notícia. Vai ser o quê? Vai ser o predicado nominal. Certo? Tá bom? Por quê? Porque o estava é um verbo de ligação e o descontente é o predicativo do sujeito. Encontrei é o núcleo.
Descontente é o núcleo. Se encontrei que é um verbo de ação, é o núcleo, então eu tenho um predicado verbal. Se descontente é um predicativo do sujeito, que é o núcleo, eu tenho um predicado nominal. Eu quero juntar essas duas, formando um predicado verbo nominal. Como que eu faço? Eu encontrei Marina. Quem é que estava descontente com a notícia? O sujeito ela. Mas o sujeito ela se refere a quem? Ao objeto Marina. Então, eu encontrei Marina descontente com a notícia. Eu é sujeito, encontrei é o verbo que indica ação, certo? Que é um verbo transitivo e que necessita de um complemento verbal, que é Marina, é o objeto. E como Marina se encontrava? O estado em que Marina se encontrava? Descontente com a notícia. Então, esse descontente é um predicativo, é uma característica que na oração de cima é uma característica do sujeito ela. Mas aqui embaixo, como eu juntei as duas orações, passou a ser o quê? Uma característica do objeto Marina. Predicativo do objeto. Então, eu formei tudo isso daqui o quê? Isso daqui é o quê? Um predicado. Ó. Tudo isso. É um predicado, verbo nominal, tá? Tudo isso daqui, ó, é um predicado, ó, predicado, verbo nominal. Deixa eu pôr num tamanho maior para vocês enxergarem, tá? Predicado, verbo nominal. Perceberam, gente? Não é difícil. Então, agora, vocês têm que fazer a mesma coisa com essas outras orações, tá? Marina fez a lição de casa. Ela estava difícil. Então, eu tenho a primeira oração, a segunda oração. Em todas é assim, tá? Sempre duas orações. Uma vai ser predicado verbal. E a segunda oração é o predicado nominal, tá? Como fica? Marina fez a lição de casa difícil. O que era difícil? Ela estava difícil. O que é que estava difícil? A lição de casa, tá? Sigam da mesma forma do exemplo de cima, certo? Fez é um verbo que indica ação. A lição de casa é o complemento, é o objeto direto. Segunda oração, sujeito ela. Estava é verbo de ligação. Difícil é o predicativo do sujeito ela. Mas quando eu junto as duas orações, fica Marina fez a lição de casa difícil. Aí, o que está querendo mostrar aqui? Que o sujeito é Marina, verbo de ação fez, vai ser o núcleo. A lição de casa é o complemento, é o objeto. E difícil vai se tornar o predicativo do objeto. Porque o que é que estava difícil? A lição de casa. Então, a lição de casa é o objeto e difícil o predicativo do objeto. Formei um predicado verbo nominal. Certo, gente? Por quê? Porque a intenção do exercício é fazer o quê? Transformar o predicativo do sujeito em predicativo do objeto. O que eu fiz no exemplo daqui de cima? O predicativo do sujeito descontente, que é uma característica do sujeito ela, passou a ser um predicativo do objeto Marina. Tá? De sujeito passou a ser objeto. Tudo bem? Então, é isso que vocês vão fazer neste exercício. Bom, pessoal, é somente isso para esta semana. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Estarei na sala de aula, na aula presencial e online ao mesmo tempo. Certo? Então, assistam a aula online, porque ajuda bastante, tá bom? Então, tenham uma semana abençoada para vocês, um beijo no coração e podem me procurar qualquer dúvida. Deus abençoe a todos.